Fala pessoal, nesse vídeo vamos tratar sobre essa ferramenta chamada Docker Compose, né? A gente vai entender um pouquinho como que ela funciona, um pouquinho dos benefícios dela, como a gente consegue incorporar essa ferramenta num projeto nosso de desenvolvimento, né? Então, é basicamente esse será o conteúdo do vídeo. Eu recomendo que vocês já tenham pelo menos conhecimento ali básico de como funciona o Docker, porque sem esse conhecimento ali de Docker, talvez seja um pouquinho mais complicado de vocês pegarem ali a ideia desse vídeo. Eu recomendo que vocês já tenham instalado aí a ferramenta do Docker Desktop. Se vocês estiverem no Windows, se vocês estiverem no Linux, vocês podem ter o Docker junto com o Docker Compose ali instalado. Mas também tem o Docker Desktop aqui no próprio Linux, né? É até o sistema operacional que eu estou utilizando. Bem, vamos lá. Docker Compose, o que é, né? Docker Compose é nada mais nada menos que uma ferramenta que foi feita pro Docker, onde você consegue compor, né? Daí o nome, você consegue compor containers. Então, vamos numa situação onde você tem um projeto e esse projeto utiliza três ferramentas, por exemplo, né? Esse projeto utiliza um banco de dados SQL Server, utiliza um Redis para fazer cache e utiliza um RabbitMQ para tratar mensageria, por exemplo, né? Se você entregar esse projeto na mão de uma pessoa que não tem esse ambiente, né, esse ambiente pronto, o que ela vai ter que fazer naturalmente? Vai ter que instalar o SQL Server na máquina dela, vai ter que instalar o Redis, vai ter que instalar o RabbitMQ, né? E até lá é um processo bem complexo e e vai acabar de certa forma também sujando a tua máquina, né? Se você não quiser sujar a tua máquina com esses instaladores aí, uma opção é você utilizar Docker, utilizar container. E vamos lá, benefícios. De benefícios aqui a gente tem o seguinte, facilidade de orquestração. Por quê? Orquestração de container. A gente consegue orquestrar melhor nossos containers, porque como eu falei, né, nesse cenário onde a gente tem três dependências, né, SQL, Redis e RabbitMQ, a gente consegue em um único arquivo fazer configuração desses três containers para ele já rodar, já executar com tudo configurado, né? Então a gente tem essa facilidade. Isso a gente consegue escalar com facilidade, né? Se amanhã tiver uma dependência nova de projeto, uma ferramenta nova, a gente consegue apenas mexendo em um arquivo, a gente consegue adicionar esse container, né? Por exemplo, sei lá, surgiu a necessidade de ter Node, ter a ferramenta do Node.js no projeto. A gente consegue adicionar lá algumas linhas de código no Docker Compose para a gente criar esse container do Node.js. Ambiente de desenvolvimento controlado é um outro benefício, porque a gente consegue controlar nosso ambiente de desenvolvimento. A gente consegue controlar quais ferramentas a gente vai utilizar, consegue controlar a versão da ferramenta que a gente vai utilizar, né? A gente consegue isolar nosso ambiente, porque, por exemplo, você tem lá teu ambiente com Node da versão XPTO. A gente consegue a gente consegue isolar esse Node para ter um Node de uma versão específica dentro desse container para você conseguir utilizar essa versão. E reprodutibilidade, você consegue basicamente reproduzir teu ambiente local para qualquer máquina por aí, né? Então não vai ter aquele problema de você passar o teu código para uma pessoa X, uma pessoa Y e ele fala lá que não está funcionando, mas na tua máquina roda, né? Porque como você está usando uma versão específica do SQL Server, por exemplo, com usuário X, senha Y, tudo isso vai estar ali no teu container e o outro usuário que for executar esse container vai ter exatamente o mesmo ambiente que você. Então é mais fácil de reproduzir os ambientes. Então é basicamente isso que a gente tem de benefício. Tem muitos outros benefícios ali, né? Mas não vou me ater neles. Vamos para um exemplo um pouquinho mais prático aqui de como utilizar essa ferramenta, né? Eu criei um projetinho, eu criei um projetinho C Sharp, não importa a linguagem, tá? Eu criei aqui por ser o mais rápido que eu podia fazer aqui.
Então pode ser qualquer outra linguagem, Node, Python, qualquer outra ferramenta, até front-end, não interessa. Eu vou criar um arquivo aqui nesse diretório chamado Docker Compose. .yml, né? YML. Você pode criar em qualquer diretório que você achar melhor aí no teu projeto, tá? Esse YML aqui é uma extensão bem bastante utilizada para fazer configurações, né? Então a gente começa com ela basicamente dizendo a versão, né? Nesse caso é 3.8, né? Estou usando minha colinha aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente quer declarar os serviços, né? A gente quer declarar os containers que nossa aplicação vai possuir. A gente vai criar um services aqui, né? A gente pode criar agora um container do... Aqui a gente agora vai declarar o container. Nosso container. Eu quero, por exemplo, um container do SQL Server, né? Então a gente pode vir aqui e escrever SQL Server. Tá? Eu gosto de seguir com o nome do projeto aqui nesse formato. Ó. Por exemplo, vamos supor que o nome do nosso projeto é video.docker compose, certo? Aí ponto SQL Server. Dois pontos. E aqui a gente vai passando as configurações do container. Eu tenho uma colinha aqui para a gente ser mais prático, tá? Eu vou pegar ela aqui, minha colinha, e vou só colar aqui. Pronto. Aqui a gente tem a declaração ali das configurações do nosso container. Então, o meu container chamado SQL Server vai ter essa imagem, que é a imagem do SQL Server 2019. O nome do container eu quero que seja esse. Os ambientes, né? Aqui é variável de ambiente, né? Então, por exemplo, uma variável de ambiente que a gente tem para essa imagem é a senha do usuário SA, né? Que é o usuário padrão. Então eu coloquei aqui, por exemplo, uma senha besta aqui, admin 2024, né? Porta. Aqui, quem já entende Docker já vai entender, né? É a porta da imagem, né? Do SQL Server e a porta onde você quer redirecionar para a tua máquina, né? Então, o SQL Server roda na 1433 e eu quero que ele rode na minha máquina local na porta 1433. Volumes, isso aqui é se você quiser adicionar um volume, né, pro banco. Não vou me ater muito nesse detalhe, né, que não é o intuito do vídeo. Mas aqui, por exemplo, eu já declarei que meu projeto, o vídeo Docker Compose, possui uma dependência pelo menos, que é essa dependência do SQL Server. Aí eu posso vir aqui, criar mais uma. Vamos criar o Redis agora. Vamos criar uma dependência para um container do Redis. Que eu já tenho aqui uma colinha, né? Mesmo modelinho, a gente vai passando as configurações. As configurações que você precisa passar aqui no container específico de uma imagem, né? Por exemplo, a imagem do Redis, imagem do RabbitMQ, do SQL Server, vocês conseguem bem fácil ali, dando um Google na internet, tá? Mas aqui eu criei mais um aqui do RabbitMQ, para a gente ter de exemplo. Posso salvar. Aí vamos lá. Agora, simples. A gente entra no nível onde a gente colocou nosso arquivo Docker Compose YML. Ó, eu já estou nele, ó. Tem o Docker Compose YML aqui. Aí eu executo o comando docker-compose. Vou botar um traço D de detach, para não travar nosso terminal. E aí eu posso colocar up aqui. Então, docker compose "-d up". Eu vou... Opa, o "-d" é logo depois do up. Pronto. Já executou aqui, tá? Já executou. Ou seja, ele já criou nossos três containers. O container SQL Server criado e startado. E a mesma coisa com os outros dois. Se a gente der um docker ps, a gente vai ver que a gente tem três containers executando, né? SQL Server, RabbitMQ e Redis Server. Se a gente vier aqui
Docker Desktop a gente também vai conseguir visualizar esses caras, aí a gente pode estopar individualmente um deles, né? Fica mais fácil de fazer isso, né? Então é basicamente isso que a gente precisa fazer para criar nossos containers aqui no Docker Compose, tá? É bem simples, não tem segredo e você tem muito ganho com isso, muitos ganhos com isso. Principalmente se você trabalha num time grande que você precisa toda hora mostrar para uma pessoa, outra pessoa como que configura um ambiente e você tem XPTO, vários números de dependências ali do teu projeto, né? Então isso é muito útil. A gente pode testar só para fazer um teste de que realmente subiu o container. Ou fazer um teste, por exemplo, aqui no SQL Server. A gente subiu um container do SQL Server, né? Localhost 1433, usuário SA. Aí eu coloquei lá a senha padrão, né, do meu usuário SA, que vai ser essa aqui. Se eu testar a conexão, ó, ele já encontrou a conexão aqui para mim. Tá vendo? Então é basicamente isso e é assim que funciona o Docker Compose. Foi um vídeo bem prático, a ideia aqui ia ser bem sucinto mesmo, bem objetivo. Claro que tem muito mais nuances aqui no Docker Compose, tem muito mais ferramenta que a gente pode utilizar, a gente pode fazer criação de network. Então, mas para um pontapé inicial, você que quer utilizar aí para ganhar, para ter esses benefícios, isso aqui já é um baita pontapé ali para você começar. Aí outras coisas que você for necessitando ali, você vai pesquisando na internet, né? A internet tem tudo. Até tudo que eu falei aqui não foi inventado, tá lá na internet. É isso. Obrigado pela tua atenção aí. Espero que eu tenha conseguido sanar tuas dúvidas e tenha ensinado bem ali essa parte aqui de Docker Compose. Valeu. Tchau, tchau.